Fala aí, galera, beleza? Bom, vamos lá. Bastante feliz por aqui, porque depois de muito trabalho, deu certo e a gente já está agora com uma forma automatizada de fazer as operações. Show de bola! Eu vou explicar para vocês o detalhe do detalhe de como são as entradas, por que elas são feitas, onde são os alvos, qual é a forma com que a gente está enxergando o mercado para que isso aconteça, como instalar a estratégia, o resultado que ela está dando, que está sendo muito bom, e como a gente fazer os filtros e melhorar tudo que a gente precisa fazer. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é deixar muito claro que qualquer teste que se faça na Ninja, a melhor forma de fazer o teste é através do Market Replay, tá? Tudo que você roda dentro do Market Replay, ele vai realmente fazer atualização tique a tique. E com isso você entra precisamente onde entraria no dia regular. Então o Market Replay ele realmente reproduz o que você teria num dia regular. Se você usar outras formas, ela não é. O resultado que você acaba tendo não é tão preciso. Então, a primeira coisa a ser feita, você, para rodar o Market Replay, você precisa ter o download dos dias dentro do Market Replay. Tá? Então, primeira coisa a fazer, esteja conectado em qualquer conta que você tenha. Tá? Detalhe, tem, por exemplo, conta da Interactive Broker, ele não faz esse download, tá? Agora, qualquer outra conta da própria Ninja, como eu tenho, conta de uma Apex, Bullenox, qualquer uma desses caras aí que tanto faz se é da Rhythmic ou se é da Tradeovate, qualquer um deles vai fazer o download dessas informações, tá bom? Então, como você faz isso? Tools, Historical Data, clica aqui nesse cara, ele vai abrir esta parte para você, e aqui você vai ter Get Market Replay. Quando você clicar nesse cara, você vai escolher qual é o ativo. No meu caso, eu estou pegando o MNQ, já vou mostrar para vocês na estratégia por quê, né? E você escolhe a data que você quer baixar. Eu, por exemplo, vamos fazer o teste aqui do dia 10 até o dia. Ele tem que baixar dia a dia, tá? Cada dia você tem que fazer um download, tá? Então, do dia 10 até o dia 15. Eu já tinha baixado esses dias, tá? Eu vou baixar só o dia 15 agora, que era o último que faltava. Na verdade, precisa só até sexta-feira, que é dia 14, beleza. Então, tem que fazer isso pelo período inteiro que vocês estão querendo testar. Se você quer testar mais do que um mês, tem que baixar todos os dias para trás. E outra coisa, não adianta ser muito para trás se ele sair fora do arquivo MNQ0325. Você tem que ver que dia que muda, a partir desse dia para frente você testa com esse arquivo e nos dias anteriores você tem que mudar e colocar qual era a versão anterior, sei lá, 0125, se eu não me engano, era a outra versão anterior a essa. Feito isso, está resolvida essa história, pode fechar. Estamos prontos para fazer o Market Replay. Tá? Uma coisa que eu não fiz ainda, vamos importar a estratégia, Tools, aqui, você vai Import Ninja Script Add-on. A estratégia se chama The Crow Strategy. Então é esse cara aqui. Clica duas vezes nele, ele vai trazer para você a estratégia. A Ninja vai importar, vai dar mensagem que foi feita a importação com sucesso. Perfeito, tá pronto. Aí, agora, qual é o próximo passo? O próximo passo sempre agora você vai desconectar da tua conta, qualquer uma que estivesse conectada, e conecta então no playback. Então, agora, quando você conectou no seu playback, vou baixar um pouquinho isso aqui, você vai escolher qual é Desculpa, você não vai escolher nada, só vai dar o continue, do jeito que ele está aqui. Quando você dá o continue, ele vai aparecer esse cidadãozinho aqui embaixo, tá? Que ele vai controlar para você como é que funciona todas as coisas aí do que você está querendo fazer. E, eu pôr ele mais para cima aqui, que aí cabe na tela ainda. Beleza. E aí agora tá pronto. Você clica com o botão direito aqui, escolhe a data que você quer começar, go to, escolhe a data e fala assim, olha, eu quero começar no dia 10, que foi a semana que eu baixei ali. Eu quero começar ele às 8 horas da manhã, tá? 8 AM. Esse horário sempre é o horário do teu computador. O meu, por acaso, eu sempre deixo ele no horário da Nasdaq, tá? Então, o que vai mostrar o que mostra na minha máquina é o horário da Nasdaq, basicamente é isso. Quando você dá o OK, ele já vai voltar para lá, para onde tivesse, e quando você der o play, ele começa a mexer o preço aqui e efetivamente está rodando o replay mais preciso que você tenha, que é o playback, na verdade, dentro do Market Replay, tá bom? Agora vamos subir a estratégia para cá. Strategies, e eu tenho ela em algum lugar desse mundo de estratégia que a gente foi fazendo para chegar nela. Eu tenho aqui a nossa
é, The Crow Strategy. Aqui. Beleza, The Crow Strategy. Uma vez que eu trouxe ela, eu tenho uma série de configurações. Isso é importantíssimo a gente entender as configurações que a gente tem aqui dentro e como cada uma delas funciona, tá? A primeira delas, eu tenho o gerenciamento de risco que eu tenho embutido dentro dela. Então, eu vou querer sim o gerenciamento de risco. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar que se ele ganhar $400, eu quero que ele pare. Se ele perder $400 no dia, eu quero que ele pare. E eu quero forçar para o momento que ele atingir isso, que ele feche todas as operações e pare. Então, eu escolho aqui forçar o fechamento delas. Ele me dá essa opção. Então, dentro dessa estratégia, a gente já tem um gerenciamento de risco embutido, que ele garante que sempre, quando atingirmos os limites, seja de gain ou de loss, se eu deixar desmarcada essa opção do forçar, ele vai fazer o seguinte, ele simplesmente vai fazer a operação enquanto não chegou nesses valores. Chegou nesse valor, ele vai concluir a operação que ele estava fazendo, tá? E uma vez que ele concluiu aquela operação, aí ele passa a não fazer novas entradas. Se eu colocar aqui, ele vai forçar que a estratégia feche naquele valor, tá? Então, quando você atingir 400 de ganho, por exemplo, ele vai forçar e vai desligar a tua plataforma. É isso que ele vai fazer, tá? O horário, se você não marcar nada, ele vai rodar o dia inteiro, 24 horas. 24 não, porque nada fica 23 e 45 horas, né? 23 horas e 45 minutos. Mas enfim, se você marcar, ele vai trabalhar só dentro desse horário. Eu vou deixar esse horário marcado aqui e tudo bem. E de novo, esse é o horário do seu computador. O meu está no horário da Nasdaq. Você tem que colocar o horário do seu computador, beleza? Aqui eu tenho a opção de selecionar mais de uma opção de horários. Por quê? Imagina que eu tenho notícia às 10 horas da manhã. Então eu quero operar das 9 até as 10. Ou em vez de parar às 10, eu ponho para ele parar às 9h58, deixa passar notícia, e quando for 10h05 eu continuo até o horário que eu quiser. Então, por isso que ele tem mais de uma opção de horário, permitindo para a gente, então, selecionar para que ele não opere durante os horários de notícia. E, se ele estiver posicionado durante o horário de notícia, ele vai fechar a operação como estiver, que é para você não correr o risco de infringir qualquer regra que você tenha com alguma mesa proprietária. Existem mesas que não permitem que se opere durante notícias. Então isso aqui é justamente para evitar esse tipo de problema. Aqui, os swings. Tá? O que eu chamo de swing strength? É a força do balanço do mercado. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma força do swing baixa, muito baixa, essa aqui está em 4, por exemplo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai pegar um ponto aqui como referência, outro aqui embaixo, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aí vem para cima, aí vem para baixo. Em 4 ele vai pegando ele vai costurando o mercado dessa forma. Se eu tiver subindo ele, colocando ele mais alto, 5, 6, 7, aí ele vai começar a pegar aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, entendeu? Então, o quanto mais alto é esse swing, mais forte tem que ser o pivô que ele vai considerar para ele poder fazer a operação. É isso que é este swing. Então dá para brincar, falar assim, eu não quero que ele entre em operações muito curtas, eu quero pegar operações mais alongadas. Você vai ter que aumentar o teu swing. O que é o Fibonacci Strength? É a força do Fibonacci. Isso quer dizer o quê? Se eu entrar numa operação aqui, por exemplo, eu tenho que fechar ele para poder mostrar, e eu vou fazer isso. Se eu entrar aqui numa retração dessa daqui, se o meu Fibonacci for fraco, ele vai pegar esse fundo. Se for um Fibonacci mais forte, ele talvez venha buscar esse fundo aqui. Se for ainda mais forte, ele vai buscar esse fundo aqui. Então, a força do Fibonacci, ela vai falar para você qual é o topo e o fundo que ele vai considerar. Quanto mais forte aquela força, mais importante tem que ser esse fundo que ele vai considerar para pensar em fazer a entrada. Beleza? Então vamos lá, seguindo com o conceito. Então, lembrando, isso trabalha pura e simplesmente com a detecção de topos e fundos importantes e traçar o Fibonacci. E a gente vai entrar nos pontos corretos do Fibo. É isso que essa estratégia faz. Voltando aqui para estratégias, eu abro aqui Strategies e eu estou com ela aqui de novo, né? Que eu não tinha traduzido para cá, desculpem. Estava só explicando. Está aqui, posicionada. Então, eu vou colocar aqui
marcado esses dois itens, estou deixando com 400, que vou fazer um teste, estamos começando a fazer os testes agora, então tá bom. Vou deixar aqui das 9 às 5, não é um bom horário, certamente, a nada que começa, a abertura 9h30, tá? 10 horas costuma ter bastante notícia, o prudente seria começar umas 10h10, mas vamos deixar aqui pra gente ver o que vai dar. Expliquei então a força do swing e a força do Fibonacci. Aqui é outro grande segredo da estratégia. Tá? Você pode escolher trabalhar com a mão fixa de 2 contratos em todas as entradas, ou você muda 3, 4, quantos você quiser, né? Ou você pode escolher que ela calcule para você baseado no máximo loss por trade, tá? Então, eu quero perder no máximo $120 se eu entrar numa operação. O que ele vai fazer? Ele vai da entrada até o fundo, que é onde ele colocaria o stop dele, ele vai ver qual é o valor e ele vai fazer as contas e descobrir quantos contratos ele pode colocar para que no máximo você perca $120. Você nunca vai perder mais do que $120 numa operação. Isso permite para a gente um gerenciamento de risco absurdo, muito melhor do que qualquer outra situação que a gente pudesse ter. Vindo para cá, Entry Mode é o módulo de entrada. Onde eu quero entrar? Eu quero entrar na retração de 38.2 de Fibo, ou eu posso selecionar e entrar na retração de 23.6, por exemplo. Tá? A saída, eu também quero ver o que eu quero de target, qual é o meu alvo. Eu quero o 76.4% de Fibo, eu quero o 114.6, ou eu quero largar metade no 76.4 e a outra metade no 114.6. É a opção que eu vou escolher, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar ela aqui para a gente entender o que é isso. Supondo que eu tivesse nessa situação aqui, um Fibo traçado aqui em cima. Ele ia... Opa, é isso aqui mesmo, desculpa. Ele ia traçar o Fibo daqui de cima aqui embaixo, né? Provavelmente, ou aqui, sei lá, dependendo do lugar onde a gente pôs, tá? Esse Fibonacci não é o que eu uso dentro da estratégia. O que eu uso dentro da estratégia, ele é um outro Opa! Desculpa. Template, eu já tenho ele salvo nos meus templates. Load, é este daqui. Beleza. E aí, eu tô com o Fibo que ele vai traçar durante a estratégia, tá? Esse Fibo, ele vai falar o seguinte, se eu tô medindo o Fibo daqui de cima, eu quero saber, a entrada vai ser aonde? No 38.2? Eu quero fazer a entrada aqui? Eu quero fazer a entrada aqui no 23.6? A saída, eu quero fazer só uma parcial e largar o resto no 114? Eu quero largar tudo aqui? Eu quero largar tudo lá em cima? Eu escolho a forma que eu quiser. E uma outra situação que a gente vai ver, eu tenho como fazer o break-even. Se eu largo metade aqui, eu posso falar para ele, bom, agora tira o meu stop lá de baixo e protege ele no zero, seja o zero aqui ou seja o zero aqui. Beleza? Então, isso que é esta configuração que a gente faz. Então, a gente passa a ter uma enorme possibilidade de variações dentro da estratégia, que a gente pode configurar ela conforme a gente deseja. Se a gente quer fazer swings maiores, maior precisão, né? Para precisão não, né? Mas com o mercado menos chacoalhão do mercado, eu quero pegar os movimentos mais macros, eu aumento o meu swing. Eu quero pegar os movimentos mais micros, pegar, inclusive, por exemplo, uma queda dessa aqui, se eu quisesse pensar em pegar e fazer uma entrada, eu tenho que ter um Fibo um swing menor. Se o meu Fibo, eu quero que o stop esteja colocado no stop maior possível, mais forte possível, maior tem que ser o Fibonacci. Beleza? Então, explicado isso daqui, vamos voltar para colocar a estratégia, que é o Ctrl S, ele vai abrir a estratégiazinha que a gente vinha trabalhando aqui. E aí, como eu tinha dito, aqui a gente tem agora a questão do habilitar. Eu pulei aqui usar o break-even ou não, então aqui se você quiser, você seleciona o break-even. E aí, se você selecionar o break-even, quando ele atingir a primeira parcela de largar os contratos, na verdade, quando ele atingiu 76.4, que é o primeiro alvo, tá? E se você escolher como alvo, você escolher só o 114 e colocar o break-even, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente, quando chegar no 76.4, ele vai mover o break-even para o zero. É isso que vai acionar o break-even. Uma vez feito toda essa história,
a gente então pode clicar aqui no Enable. O restante da configuração aqui não precisa nem se preocupar. Eu vou, por enquanto, salvar aqui em template, que é sempre legal fazer isso. Então, save. Eu gosto de salvar como default, porque aí nesse caso, a próxima vez que eu trouxer a estratégia, já traz com exatamente essa configuração que eu deixei pronto. E aqui agora é só dar o OK. Quando eu dou OK, a estratégia já vem para a tela. Você vai ver que ela está ligada aqui. A gente só fez um botão por enquanto, depois a gente vai pôr outros, vários. Mas aqui eu tenho a habilidade de ligar ou desligar a estratégia para ela funcionar ou não, se ela quiser. Beleza? Então eu sei que a estratégia está ligada e como eu coloquei para ela começar às 9 da manhã, ele vai ficar com a tela dessa forma, um fibo traçado para mostrar que ele está fora de funcionamento, tá? E a gente vai começar agora a rodar a estratégia. Tá tudo pronto e vamos agora então fazer o replay dessa semana inteira que eu tinha mostrado para vocês. E vamos ver o resultado que vai dar nessa configuração que a gente tem. O legal é, eu não preciso rodar com a velocidade 1, tá? Eu posso pôr no máximo aqui. Ele vai fazer todas as entradas perfeitamente da forma com que elas devem ser, tá? Eu vou puxar isso aqui para o lado. Eu vou colocar aqui no account, que ele vai mostrar para mim aqui, inclusive, as entradas ou não. E a história é aqui, ó. Ele entrou aqui no ponto de fibo. Deixa eu dar uma pausa só para... Vocês viram aqui que ele entrou aqui. Nesse ponto, eu configurei ele para entrar no 23.6. Foi onde ele fez a entrada, tá? Ah, ele entrou mais para cima por quê? Porque aqui está reproduzindo exatamente a configuração que você tem do dia a dia no mercado, tá? Então, ele vai entrar um pouco mais para cima, né, normalmente, e aqui ele reproduz exatamente isso. Aqui ele fez a entrada, quando ele atingiu o primeiro alvo aqui de 76.4, aqui ele largou metade dos contratos, né? E agora ele entrou com 3 contratos, né, que eu estou vendo aqui, então ele fez o cálculo de quantos contratos caberiam. Ele entrou com 3 contratos, deixou 2 contratos aqui, ó. Protegeu. Pode ver que o stop saiu do zero e já veio para cá. E agora ele vai aguardar para ver se ele vai pagar essa operação. Então, soltando de novo. Pagou a operação. Então, uma operação dessa forma que nós fizemos, ela pagou $252. Vamos deixar rodando a semana inteira. Eu vou agora deixar ele rodar efetivamente, né? Vou só fazendo um ou outro comentário aqui. E vai levar um tempinho, não um absurdo, né? Porque realmente ele está em velocidade máxima ali. E agora já são 11 horas da manhã, né? Ele começa a operar às 9h30, né? Então daqui a pouco ele já passa a pular para o próximo dia daqui a pouquinho. Vamos ver, ó, da forma que fez aí, ele deve fazer mais entrada. Eu ainda não tenho o resultado, como eu estou falando, eu não estava esperando que fosse um resultado maravilhoso. Não espero que seja isso, porque estamos operando num horário que não é maravilhoso. Estou pondo ele para operar às 10 da manhã, né? Então, olha, aqui, deixa eu mostrar, pô, legal isso aqui, ó. Ele entrou aqui nesse ponto de fibo, tá? E aí ele não pagou aqui, por quê? Na hora que ele estava caindo, ele já atingiu o limite de gain que eu setei de $400, tá? Então ele fecha a operação na marra, que é o que eu deixei ele programado para fazer, e acabou. Ele não vai mais fazer operações no dia. Acabou, ele já não opera mais nesse dia, tá? Então ele vai parar, inclusive, de plotar o FIBO, que você vai vendo que ele vai atualizando, né? Ele vai parar e agora ele só volta a plotar no próximo dia, quando ele abrir o mercado. Tá? Então, aqui fechou o mercado, acabou o dia. Então, aquele dia a gente fechou no limite máximo de gain. Bem legal. Vamos esperar agora, durante a noite, ele não vai operar em nenhum momento e assim ele vai seguir. É dessa forma que deve ser rodado o teste inteiro, porque aí você vai conseguir ver todas as entradas, você vai entender como que ele está se portando, se está dando certo ou não, se o horário que você programou é um bom horário ou não é, e depois eu vou mostrar para vocês o relatório da performance de tudo isso, tá? Aqui, por exemplo, olha, ele fez a venda, tomou um stop. Lembrando, né, os stops são curtinhos comparados ao take. Um take paga 4 stops. Tá? Tomou 2 stops, ele continua a operar. Se ele perder $400 no dia, ele vai parar. Aqui tem uma situação do replay de mercado longo, dessa forma que a gente está rodando,
esse valor que ele está me mostrando aqui não é o valor real do dia, tá? O valor real, esse valor aqui é o valor acumulado, desde lá de trás, enquanto a gente foi fazendo, né, até agora. Esse aqui é o acumulado que a gente tem desde o início do processo de testes da conta, tá? Então, é importante saber que isso aqui agora ele para de mostrar o que você está fazendo no dia. Ele mostra o quanto você tem no seu resultado do período inteiro que você está operando, tá bom? Então vamos lá, ele fez 2 entradas aí, foram 2 stops nesse dia. Já é 1 da tarde, eu não vi os horários que ele deu stop, mas se eu não me engano, um deles foi às 10 da manhã, que é um horário realmente ruim, não é? É de se esperar que ele não deveria estar operando lá. Vamos ver aqui o que ele vai acontecer com esse trade. Se ele vai dar mais um stop ou se ele paga. Olha, ele fechou aqui por quê? Ele fechou aqui porque ele sempre fecha 30 segundos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, 30 segundos. Ah, desculpa. Esse aqui ele pagou o alvo. Eu achei que era por causa do fechamento do dia. Então aqui ele pagou o alvo. Ele fez a saída. E a segunda operação tá aqui porque é fechamento do dia. Ó. 16,59. Sempre 30 segundos antes de encerrar o mercado, ele fecha todas as operações. Então vocês não correm o risco de permanecer com uma operação aberta na tela de vocês. Sempre ele vai fechar 30 segundos antes para a gente não ter esse risco. E quando ele para, o FIBO para de ser plotado, ele não dá novas entradas, e a próxima entrada agora, só no próximo dia, efetivamente aí às 9 horas da manhã foi o horário que eu setei, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, já são 7 e pouco, para eles 8, quando for 9 horas ele começa a dar entrada. Essa é a última semana, então eu sei que teve dias aí que ele vai dar problema porque teve notícias às 10 da manhã, ele tá operando antes da notícia. Ó, ele tomou um loss na entrada, vamos ver o que vai dar. Tomou um loss antes da abertura, talvez não seja um momento bom para operar. Isso tudo que a gente depois vai avaliar olhando no backtest para trás para a gente poder entender cada uma das entradas como foi e como deixou de ser. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importante a gente entender em detalhes como funciona tudo para que a gente possa fazer os testes de acordo. Vamos lá. Próxima entrada aí. Tomou mais um stop. Perfeito. Essa ele por pouco não pegou uma venda ali. E se ele entra no 23.6, né? Ele tem que fazer as entradas. Enquanto o FIBO está se atualizando, é porque ela está esperando para dar entrada, tá? Pode ver que ele vai atualizando, né? E ele faz uma entrada só a cada vez que ele atualiza o FIBO para a gente, tá? Então tem essa situação. Deu mais uma entrada e mais um stop. É um dia que ele tomou 3 stops. Eu acho que ele ainda, não sei se ele deu. Eu acho que ele não deu o limite de loss, mas é um dia que ficou ruim para ele. Depois a gente vai entender os motivos aí, batendo o olho para trás. Aí ele deu mais uma entrada, realmente não tinha atingido o motivo, o loss. E aquilo que eu tinha dito, uma que paga, pagou 4 para trás, ele já voltou a ficar bem positivo. Tomou mais um stop aqui. Vamos lá, por pouco ele não pegou essa. Quando a gente começa a torcer até pelo replay de mercado é porque tá a coisa tá feia. Perfeito, vamos ver. Pagou mais uma, voltou a ficar bem positivo. O legal dele é justamente isso, tá? Ele tem takes muito maiores. Você pode configurar o take, como eu configurei aqui, para ser muito maior do que o loss. Então você vai tomar loss. Na hora que você pega 1, 2 takes, você resolve o teu problema, né? Então vamos deixar mais um dia aí. Aqui ele está no dia 13 de fevereiro. Se eu não me engano, dia 13 foi quinta-feira. Hoje é dia 15 de fevereiro, é o sábado. 14 foi sexta. Então faltam 2 dias aí, é isso? Ele só vai voltar a operar a partir das 9 horas da manhã. Perfeito, aí ele já começa a atualizar novamente o Fibonacci e
Se chegar nas linhas verdes ali é onde são feitas as entradas. Aí fez uma entrada, tomou um stop. Fez outra entrada. Já pagou parcial, protegeu, pagou integral. Tomou um stop, isso é notícia, hein? Então não era para estar tomando. 10 horas da manhã é um horário ruim, é um horário complicado. Precisava ver se vale a pena operar nesse horário. Né? Pelo menos para o backtest, ele certamente vai te mostrar um mundo de entradas aí que vão falhar, porque efetivamente é um horário que tem muita notícia, né? É muito comum. Aí olhando para trás, a gente vai poder enxergar isso, né? Vamos continuar olhando aqui. Vamos ver, né? E o legal desta forma com que ele está configurado é que você arrisca pouco por entrada. Você está limitando em $120 cada entrada que você faz. Então o risco acaba sendo pequeno. Ele, olha, aí uma que pagou, aí estopou mais uma, já pagou, protegeu, pegou outra. Tá rápido, porque eu estou em velocidade máxima, tá? Aí o próximo dia é a sexta-feira, que é um dia que regularmente eu gosto de parar na hora do almoço, no máximo, principalmente com estratégia. Não é legal operar o dia inteiro sexta-feira, quando. Em situação alguma, né? Sexta-feira é um dia que é legal pensar em não operar o dia inteiro, tá? Sempre pensem nisso também, porque não é comum a sexta-feira ser legal no final da tarde, no meio da tarde. Vamos ver como é que vai se comportar com essa configuração da estratégia. Tá? A configuração, o 32R, tá? Ele tá, tudo isso você pode escolher onde você quiser. Ele roda em qualquer tempo gráfico. Pode ser o 32R, pode ser 16R, pode ser o Renko, 25 Renko, qualquer Renko que você quiser, 15, 10. Pode ser minuto, 1 minuto, 30 segundos. Isso tudo vai permitir para a gente escolher qual é a melhor condição dentro do que a gente está imaginando que é o melhor set para que a gente possa operar. Beleza? Então tudo isso é customizável e que a gente pode trabalhar de forma que a gente quiser. Né? Ó, já chegou 1012, eu já tinha parado, não fazia mais nada. 1012 na semana, operando com $100 por entrada, tá louco. Vamos deixar ele fazer o resto da brincadeira dele, aí tomou um stop. A história da par da tarde, vamos ver como que ela acaba ficando aí. Com estratégias, normalmente eu gosto de só operar até aí, eu pararia por aí. Vamos ver o que ele, se ele vai fazer o queimar a língua ou não. Deu mais uma entrada, acabou dando um stop. Tá quase no final, vamos acabar agora, que aí eu vou mostrar para vocês o que analisar e como analisar para a gente ter as melhores ideias dentro da estratégia e avaliar como um todo o que está fazendo sentido ou não, né? Dentro do que a gente opera. Ó, toma mais um stop. Realmente, cara, não é para operar na parte da tarde da sexta-feira. O tipo de dia que pode ser meio chato de se continuar a operar e aí acabou o dia, tá bom? Bom, mesmo assim, a gente fechou aí com 699,50 positivo nessa semana. Uma vez que você rodou todo o período, algumas coisas que você pode fazer, né? Primeiro, clica na tela, tá? Se você usar o page up e page down do teu teclado, você vai indo para trás ou para frente. E aí você pode ver os horários que você está tomando os takes ou os stops, né? Por exemplo, olha esse daqui que a gente tomou, era 10h07 da manhã. Cara, isso aqui certamente é notícia, tá? Para ele dar esse tipo de situação aqui no mercado, é uma situação que, ó, das 10 horas até as 10h07, tudo isso aqui, cara, é notícia. Não vale a pena a gente querer operar antes de umas 10h10, se você tá deixando ele rolar solto, tá? Opera até umas 9h40, 9h50, 2 minutos, 3 minutos antes da notícia. Cara, desliga, porque 10 horas da manhã é o horário que tem muita notícia da Nasdaq. Cara, desliga e aí só volta a operar
depois de uns 10 minutos depois das 10. 10 e 10 é um bom horário para você voltar a operar. Tá? Então isso daqui é um tipo de coisa que a gente pode ver. Olhando mais para trás, isso aqui já te evitaria tomar um stop aqui, voltando para trás aqui, outro dia, perto das 10 horas da manhã. Esse dia aqui não deu problema às 10, aí esse aqui, 10 e 18, era para tomar mesmo. Perfeito, voltando lá para trás, mais um dia para a gente bater o olho, né? Ó, aqui, ó, 10 horas da manhã, tomando outro stop de bobeira aqui. Tá? Então você já teria salvo aí 3 stops que já são, brincando, iam ser $300 a mais aqui nessa história, só em não operar nesses horários de notícia. Isso que é importante a gente ir checando, para que a gente acabe não correndo o risco de fazer besteira ou de perder dinheiro desnecessariamente, né? Se você sabe que é um horário que tem muita notícia, olha isso aqui, ó. Notícia, ó. Aqui são 10 horas e 32 segundos. Olha o que teve de notícia aqui. Se ele fez uma operação aqui, ele vai tomar stop, porque não tem muita alternativa. Ele até tentou entrar numa operação aqui, não tomou o stop aqui, mas olha, 10 horas da manhã não é para operar. Então, é para fazer isso com o page up, page down, você consegue ver, ele sempre plota onde estão as entradas. E aí você consegue analisar com bastante detalhe isso. Fora o fato dele plotar as entradas, vocês vão enxergar o relatório dessa performance. Vocês vão entrar aqui com New, você vem aqui no Trade Performance, é esse cara aqui que é para usar, não é para usar nenhuma outra forma, vamos falar assim, né? E aqui, pelo Trade Performance que você acaba tendo, eu acho que eu falei besteira. Não é o Trade Performance. Deixa eu ver se é o Trade Performance ou não. Só um instantinho. Porque aqui eu tenho Trade Performance e aqui eu tenho o Strategy Analyzer. Não é. Tem que ser o Trade Performance, não é isso? Só um instantinho aqui que eu já vou olhar só para a gente garantir que é ele mesmo. Voltando, é isso mesmo, é o Trade Performance. A diferença, a questão aqui, quando eu puxei eu assustei, é porque o valor não estava batendo, mas quando você puxar o Trade Performance, tá? Ele vai vir com esse filtro aqui ativado. E aí eu estava com as outras contas aqui, que eram contas simuladas, testes que eu fui fazendo nesse mesmo período, e ele ia me mostrar tudo isso. Você desliga tudo e deixa só o playback, que é esse que acabou de rodar, tá bom? Quando você fizer isso, e é aqui que você clicou, né? Ele já vai te trazer e vai trazer toda a análise. Ele te deu um lucro de 699,50 se você rodou ele até o final, né? Desse período. E aqui ele te mostra tudo isso. Por exemplo, você sabe que o drawdown máximo que ele teve foi de $343,50. Isso é ótimo, né? Porque você tem um excelente ganho, né? Chegou a dar $1.000 de ganho até, né, se bobear, e aí ele ainda te dá um drawdown pequeno, né, bem pequeno comparado a isso. Você consegue analisar vários fatores aqui dentro para a gente poder saber se a estratégia pode talvez subir a mão ou não. Por exemplo, eu estou entrando 120 por operação. Talvez eu pudesse entrar 180 e até um desempenho ainda melhor, né? Se você não parar, se você não operar às 10 da manhã, certamente o desempenho ia ser ainda melhor. Tudo isso agora a gente consegue ir verificando quais são as melhores situações para que a gente tenha o nosso desempenho da melhor forma possível. Ainda assim você ter um Profit Factor de 1,44, tá? Você vê aqui que o que eles chamam de Sharpe Ratio de 1,91 é uma ótima Sharpe Ratio nesse sentido, né? Do que eu entendo pelo menos, tá muito bem. E aí com isso a gente aqui consegue avaliar várias situações aí e entender se essa configuração que foi aplicada está boa ou não. E outras configurações a gente pode ter. Tudo isso a gente vai poder avaliar. O mais legal eu rodei uma semana. Vamos dizer que eu tivesse rodado um mês. Eu posso vir aqui e gerar o relatório desse período. Clico aqui nesse Generate. Quando eu clico aqui, ele vai gerar para mim um arquivo. É clicando aqui ou é aqui no meio? Acho que é aqui no meio, desculpa. Clicou em qualquer lugar aqui do meio, você pode dar um export, você vai exportar o dado, e aí você salva ele com o nome que você quiser, ele vem um arquivo CSV. Eu vou salvar ele com esse nome mesmo que ele tiver, perfeito. E aí quando eu abrir esse arquivo, eu vou abrir aqui no meu download, tá? E estou aqui já com o arquivo aqui, ó. Quando eu abro esse arquivo que ele me mandou, eu vou ter todas as informações que eu tinha salvo aqui desse replay,
desse período. Então eu não preciso, por exemplo, se eu quiser rodar 3 meses com essa configuração, eu posso ir comprando, ir montando elas e ir adicionando elas aqui nessa minha planilha, entendeu? E aí eu começo a ter todo o histórico da forma com que eu estou querendo operar, tá? E isso que é o mais legal, porque aí a gente consegue ter histórico e guardar o histórico e poder ir analisando se tá ou não valendo a pena operar dessa forma. Vou fechar esse cara, porque aí as coisas que a gente vai poder mudar. Poxa, agora eu quero mudar nessa estratégia, eu não quero operar às 10 horas da manhã. Se você dá o disable aqui, do apply, eu posso falar para ele, por exemplo, eu começo a operar em vez de 9 horas, eu quero que você comece às 9h35. Quero que você opere até às 9h47. 3 minutos antes da notícia, tá bom. AM, lembre do AM PM aqui. AM é na parte da manhã. Tá? Aí eu quero habilitar o 2, porque aí eu quero que ele comece às 10h10. 10 minutos depois das notícias do enrosco todo, tá bom? 10h10 AM e que ele rode até o final do dia. No meu caso, o final do dia aqui, eu vou falar que é 17 PM. Tá bom. Opa, 17h05 aqui, desculpa. 5h10 da noite, não, 5 da tarde. Beleza, se eu deixar ele dessa forma, ele já não vai mais operar aquelas notícias que a gente estava tendo. Eu posso falar, poxa, será que se eu mexer aqui nesses parâmetros para ele pegar mais operações ou menos operações está mais legal? Será que se eu tiver aqui, ao invés de 120, se eu colocar $180 não vai ficar melhor? Será que entrando no 38.2 ele vai dar mais entrada e vai melhorar o meu desempenho? Tudo isso a gente vai agora fazer os testes, verificar qual é o melhor tempo gráfico, qual é a melhor... o melhor tipo de gráfico, se é renko, se é range, se é minutos, tudo isso agora é muito estudo para a gente chegar no que a gente precisa, mostrando de uma forma muito simples, com um drawdown de sei lá, $400, a gente fez $700 em uma semana, né? Então, cara, tá ótimo, para lá de bom. Acho que a gente está com uma ferramenta na mão agora que ela é fantástica, e agora é mais cada um de vocês fazer os testes e a gente começar a plotar, a compartilhar isso para a gente buscar qual é a melhor situação para o nosso operacional. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Valeu, gente. Desculpe o vídeo meio longo, mas bem detalhado. Um abraço para vocês. Até mais.